Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 12 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. O reino de Deus não vem ostensivamente. É bom saber que nos Evangelhos encontramos 90 vezes na boca de Jesus a palavra reino. Bem sabemos que esse reino é o próprio Jesus no meio de nós, como fala Papa Bento XVI. O reino é a vida nova que nasce no coração de quem aceita e abraça Jesus. O reino é a Igreja como fermento na massa. O reino é o senhorio de Deus nesse mundo. O versículo que citamos poderia ser traduzido assim: o reino de Deus não vem de modo que alguém possa olhar para ele, como espectador neutro. Ou seja, o reino de Deus pode ser visto somente por quem se envolve nele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje nos convida a viver intensamente a vida, no silêncio, na concentração, no recolhimento. Uma pessoa dispersa, superficial, que gosta de farra e bagunça, nunca poderá alcançar a profundidade do Evangelho. O nosso Papa Francisco diz: o reino de Deus não é um carnaval. Não se mostra com a soberba, o orgulho, não gosta de publicidade, mas é humilde, escondido e assim cresce. A semente brota no mais absoluto silêncio, na calma e no silêncio da terra. São Francisco dizia que deveríamos aprender a oração das pedras, porque elas ficam imóveis, silenciosas, e assim nós deveríamos estar diante de Deus, sobretudo quando oramos. A vida interior é como uma vela acesa. Se você a expõe muito, é fácil que ela se apague por causa dos ventos, mas se você a protege com sua mão e anda devagar, cuidando que não se apague, ela permanece acesa. Assim é a vida interior. Necessita de calma, cuidado, proteção, atenção delicada, concentração. Ela deve ser protegida como a chama de uma frágil vela. Podemos viver o dia de hoje concentrados na nossa vida interior, no sentido de estar presente a tudo o que fazemos. Não fazer nada superficialmente, automaticamente. Por exemplo, se eu estou comendo, posso comer agradecendo a Deus pelo alimento que estou ingerindo, não somente com a oração inicial, mas durante todo o almoço. É necessária uma atenção consciente em cada momento da nossa vida se quisermos progredir na nossa caminhada espiritual. Se estou estudando, posso agradecer a Deus por cada linha que leio,
porque ela se torna um alimento para a minha inteligência e a minha alma, e estudar com todo o empenho, sem distrações, sem celular ao lado, aproveitando da graça do momento presente. Se estou trabalhando, posso trabalhar com concentração, com determinação, com garra, procurando dar o máximo. Dessa forma, viveremos sempre em comunhão com Deus, que no silêncio de Belém veio nesse mundo, sem que ninguém percebesse, a não ser os pobres pastores. No silêncio do exílio passou seus primeiros anos de vida, e no silêncio de Nazaré se criou. Nesse silêncio revirou o mundo. Em silêncio o cristão revira o mundo. Quanto mais uma pessoa consegue viver intensamente a sua interioridade, tanto mais é capaz de evangelizar o mundo, mesmo sem dar um passo fora do mosteiro, como foi para Santa Teresinha do Menino Jesus, que se tornou a padroeira das missões, sem nunca ter saído do mosteiro. Assim seja para nós hoje, viver com atenção suprema à nossa vida interior, no silêncio e na calma. Vale a pena relembrar nesse diário a bela carta a Diogo Neto, dos primeiros tempos da Igreja, que tanto explica o Evangelho de hoje e que frequentemente citamos. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. Não se trata, portanto, de relaxar, de deixar o barco andar, de pensar
eu vou para o céu e os outros que se danem, mas de ter uma persistência extraordinária, uma resistência silenciosa, uma determinação invencível, uma determinada determinação para enfrentar o martírio, para construir o reino de Deus, como diz a leitura que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Vamos agora dedicar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o propósito que guia o nosso dia de maneira ativa, silenciosa, incansável e determinada. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito.
O reino de Deus está entre nós. Paz e alegria a todos. O reino de Deus só se mostra a quem se engaja nele. Paz e alegria a todos. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor. Da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. Onde andarmos nós, qual semente